Então, assim, qual que é o tema de hoje que a gente vai conversar? Basicamente é sobre Power Skills, né? Eu vou virar aqui um pouquinho para poder olhar para o slide aqui para poder ajudar. Ah, então, assim, por que que eu comecei com esse tema e por que que eu coloquei esse nome Power Skills? A gente ouve muito falar nos termos Soft Skills e Hard Skills. Geralmente as Hard Skills são as habilidades técnicas, que é saber, né, saber programar, saber banco de dados, saber a linguagem de programação, o framework, e a gente também tem as soft skills, né, que elas incluem aí comunicação, trabalho em equipe, a, por exemplo, resolução de problemas no sentido da gente procurar entender o problema, proatividade, são todas aquelas assim habilidades que elas estão mais assim relacionadas com o nosso lado humano na nossa profissão. E aí, né, a gente ouve muito esses termos aí, hard skills e soft skills, que elas passam a impressão de que assim que as hard skills elas são difíceis, que elas são mais valorizadas e que elas, né, vamos dizer assim, e que as soft skills são fáceis, né? E não é bem o caso. Então, compartilhando agora aqui a minha experiência. Eu costumava ser assim, muito focado em hard skills, principalmente quando eu saí da faculdade. Então, assim, gostava, é legal, sabe? Assim, acho que se a gente está nessa profissão é porque a gente gosta disso, entendeu? De programar, pegar aí em cima do detalhe, né? Resolver o problema, aprender framework novo, aprender linguagem nova, isso aí é legal. E eu tinha essa visão assim que a minha evolução na carreira seria quanto mais hard skills eu conseguir acumular, né, eu vou, né, conseguir evoluir mais. Isso assim faz no começo da carreira até faz um bom sentido, certo? Porque a gente está aprendendo muita coisa nova e realmente ali praticamente depois que a gente consegue a primeira vaga, praticamente qualquer coisinha nova que a gente aprende vai contando pontos. Mas eu tive assim um momento que eu senti que minha carreira estagnou, né? Nisso daí eu já estava fazendo mestrado, às vezes estava tentando aprender tópicos mais avançados, como machine learning, por exemplo, ou então técnicas mais avançadas de design de sistemas, como domain-driven design, né? Ou avançar na questão da arquitetura, né? Mas eu não saía daquele cargo de pleno, né? Então, assim, às vezes até fazia algum trabalho de sênior, né? Mas não conseguia mais responsabilidades. E basicamente onde eu estava falhando era justamente nas soft skills, porque eu também tinha essa ideia de que soft skills eram assim coisas fáceis ou que então era papo de gerente, né? Mas assim, eu abri o olho para essa realidade que não é bem assim. A gente costuma associar muito soft skills, de repente, assim, a cargo de gerência, ou então cargo de vendas, mas o cargo de desenvolvedor mesmo, a gente precisa muito dessas habilidades também, e elas fazem toda a diferença. E muitas vezes, né, assim, a gente vai falar disso daqui também com vocês, porque é, muito provavelmente, se vocês já passaram pela faculdade, já passaram pelo curso técnico, já estão programando, muito provavelmente vocês já têm as hard skills necessárias para começar a trabalhar como desenvolvedor, ainda que seja a primeira experiência, mas a gente vai conversar aí para ver que talvez esteja faltando alguma coisa aí em termos de soft skills para vocês poderem se colocar no mercado, beleza? Então, assim, o primeiro tema que eu gostaria aqui de falar dessas power skills, né? Então, acho que foi isso que a gente falou, né? Então, assim, né? É que eu falei assim, soft skills, elas não existe soft skill, porque, assim, e assim, tem esse detalhe, essas habilidades, elas têm essa impressão de ser, elas são chamadas soft, não é porque elas são fáceis, é porque também, assim, é um tipo de conhecimento, é um tipo de habilidade que é difícil a gente, assim, encontrar elas tão formatadas quanto as hard skills. Então, assim, é muito fácil você achar um livro de Java, um livro de Python ou de JavaScript, né? E assim, geralmente você tem até um roteirinho básico para poder aprender isso. Você consegue fazer exercícios por você mesmo, você consegue ser autodidata. Agora, soft skills, a dificuldade delas é que assim, é um tipo de habilidade que não adianta você estudar muito, é uma coisa que vem muito da prática
e do dia a dia, e geralmente assim ela é passada, é muito conhecimento tácito, é passada assim de uma pessoa para outra. Existem autores, cursos sobre isso, né? Também, felizmente, que estão surgindo, né? Mas assim, são coisas que vêm muito mais assim desse trabalho do dia a dia, né? Então, assim, apesar delas serem chamadas soft, né, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que ele fala o seguinte, olha, soft skill não existe, são power skills, porque elas também vão assim, vão te ajudar, porque assim, elas não são, é, elas apenas não são fáceis, mas elas também te ajudam, impulsionam muito na carreira, elas fazem muita diferença, né? Como eu estava aqui contando a minha experiência, a partir do momento que eu comecei a olhar para essas skills, é que aí eu comecei a evoluir colocar assim meu conhecimento técnico mais assim à prova e fazer melhor proveito deles. Então, basicamente essa é a ideia, né? Então, assim, se você tem só hard skills e você fica só naquilo, uma coisa que a hard skill ela não te dá é essa capacidade de você conseguir direcionar a sua carreira para onde você vai, entendeu? Então você sempre fica naquela também de você fica muito reativo, né? Você, por exemplo, se você é, dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, você fica só concentrado ali na técnica e você não se envolve com as pessoas de outras áreas, ou você não toma as iniciativas, né? Você vai ficar sempre naquela coisa reativa, esperando as pessoas te trazendo o trabalho. E aí você não evolui, certo? Tem a questão também de você lidar com gente também, que é uma, assim, é, esse perfil de programador assim, ou de trabalho, ou de projeto, que a gente coloca ali o foninho, põe a música e fica codando o dia inteiro, assim, é cada vez mais raro. Assim, muito provavelmente você vai conseguir fazer isso daí trabalhando no seu projeto pessoal. Num projeto real, isso é muito difícil acontecer, porque é muita coisa que tem que alinhar. Então, assim, você tem que conversar com o pessoal de infraestrutura, só para ficar na área técnica, né? Tem que conversar muito com o pessoal de infraestrutura, muitas vezes você tem que integrar com outro sistema. Isso para a gente não falar na área de negócios, né? Tem a questão também de você lidar com os membros do seu time também. Muitas vezes a gente não vai saber lidar, não vai ter consenso sobre a solução de um problema, entendeu? E aí, assim, saber lidar com esse ambiente também, ele também faz toda a diferença, certo? Porque assim, se você fica só ali esperando a demanda chegar para você, né? Chega num ponto ali que o seu gerente, o seu líder ali, por exemplo, se você, na hora dele passar uma responsabilidade maior, ele vai passar para uma pessoa que ele vê que tem essas características de conversar com as pessoas, né? De liderar. E você, assim, mesmo que a gente seja um ótimo programador, mas você não tem essas características, você não vai receber mais responsabilidades que vai ser a chave ali para você crescer, né? E como eu falei também, né, Power Skills elas são assim a chave para a liderança, porque querendo ou não, mesmo que você queira ficar na carreira técnica, entendeu? O crescimento de carreira ele vai vir conforme você passa a liderar pessoas, né? E liderar não é você simplesmente ser chefe, é a capacidade assim de você de repente pegar uma demanda, pegar um projeto e seguir com ele até o final, né? Então, assim, não é só sobre você mandar nas pessoas. Aliás, o que menos você faz, na verdade, é mandar nas pessoas. Mas é uma questão, assim, você ter a capacidade de você pegar essa demanda, que às vezes não vai estar bem formatada, né? E buscar os recursos, ir atrás das pessoas, estabelecer um cronograma, estabelecer prioridades, né? Você comunicar quais são as dificuldades que você está tendo ali para a demanda poder seguir. E agora que eu vou fazer um parênteses. Fala assim, olha, Rodolfo, legal isso que você falou, mas tudo isso que você está me falando aí parece ser assim, características mais para pessoas sênior, que já estão ali no mercado, né, que já estão né, e já estão inseridas já, e aí elas já evoluíram tecnicamente e agora elas precisam, né, evoluir, né, para cargo de liderança ou para senioridade. E eu digo assim, é mais ou menos, porque como eu falei, da mesma maneira que às vezes uma pessoa que ela já está mais tempo numa empresa, ela para de evoluir porque ela falta soft, ela para de evoluir porque ela não tem soft skills apesar de ter
de terem boas hard skills, para quem está entrando no mercado também, isso daí também faz diferença, certo? Por quê? A gente simplesmente assim listar as nossas hard skills num currículo ou no LinkedIn e colocar e mandar para vagas, conseguir uma colocação daí é quase sorte, certo? Por quê? Porque o seu currículo vai ser muito parecido com vários outros que vão chegar para o recrutador, entendem? E aí, ah, e onde que as soft skills elas vão poder fazendo você se destacar? Primeiro, eu acho que assim é começar a pessoa assim ver o seu talento, porque quando você coloca, por exemplo, ali no seu currículo habilidades, Java, JavaScript, HTML, CSS, isso assim não quer dizer muita coisa. Tipo, você coloca, por exemplo, Java. O que você quer dizer com isso, com Java? Você trabalha com a JVM, você contribui com a JVM, você programa a linguagem Java, você faz aplicativos desktop, você fazia, por exemplo, aplicativo para celular com JME, Java você quer dizer Android, Java para web, entende? Então, assim, quando a gente simplesmente coloca uma lista de tecnologias ali, isso aí não quer dizer muita coisa. Às vezes, assim, o recrutamento até pega teu currículo, coloca numa pilha para entrevista, mas na hora que chega na no gestor ou no líder técnico ou num desenvolvedor sênior, né? Ali, se você só coloca as tecnologias e aí você não tem nenhuma experiência, isso não quer dizer muita coisa, entende? Então assim, é o primeiro ponto, entendeu? Então assim, né? Eles querem saber assim, olha, que iniciativas que você teve, que projetos você já trabalharam. Então isso é parte também de soft skills. E aí tem um outro detalhe que contratar uma pessoa, trazer olhando assim do lado da empresa, trazer uma pessoa nova para a empresa é um esforço grande, certo? Não só assim em termos de dinheiro, que na verdade assim é o menos pior, eu diria assim, né? Mas você dedica tempo do RH, você tem que parar o pessoal que está trabalhando ali nos projetos para poder fazer entrevista, né? Aí você pode falar o seguinte, mas pô, o que tira uma meia horinha de entrevista? Mas assim, a pessoa não entrevista, né, não é uma pessoa que você entrevista, às vezes você entrevista 10, 20 pessoas, entendeu? Então aí você vai colocando ali, né, 10, 20 meia horinhas, isso aí vai comendo o tempo dos líderes, né? É, Entendem? E aí, então o que acontece? Quando a empresa ela quer fazer uma decisão de contratação, ela tem que pegar uma pessoa que ela saiba que ela pode investir, certo? Então você imagina, passa todo esse processo, você pega um candidato ali, coloca na empresa, e aí esse candidato assim, ele não, ele é muito reativo, sabe? Assim, não estou dizendo que a pessoa tem que entrar sabendo tudo, mas assim a pessoa ela não avisa se ela terminou a tarefa, se não terminou, ela não vai atrás de querer conhecer o sistema, não vai atrás de querer conhecer os colegas, percebe? E aí tem a questão que assim que as empresas elas também querem líderes em potencial. Apesar de quando você está no começo da carreira, você vai precisar de muito mais assistência, você vai precisar de muito mais receber as demandas, a empresa ela está interessada que você vá crescendo e que com o tempo você possa assumir as responsabilidades e você começa a fazer as coisas por sua conta e que você, num determinado prazo aí, você tenha condições também de começar a coordenar pequenos projetos, a trabalhar junto com outros colegas. Então, é, parece que essas skills assim, elas só fazem sentido para quem já está há mais tempo, mas eu acho que elas também vão fazer toda a diferença também na hora que você vai buscar a primeira colocação. Vamos passar então agora aqui para o próximo. Então,